Alexa, timer de 23 minutos. Eu amo começar o vídeo assim. Iniciando agora. Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rossi e esse é um episódio muito especial de Atorturado. Aqui dentro do Pode Atuar, obviamente. E galera, seguinte, primeiro que eu quero compartilhar que eu tô com essa minha camisa. Minha camisa não, né? Isso aqui é uma blusa, não sei o que é. Da Nickelodeon. E eu acho ela muito style, porque, tipo, do nada tem um desenho aqui de Rugrats. E aí tem nas costas também. Não sei, acho ela muito vintage e São Paulo tá num clima nessa última semana que, tipo assim, decidiu ficar frio. Já sinto falta do calor. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de frio. Inclusive, isso até poderia ser um ponto, por quê? O que acontece? Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com vocês, sempre que eu posso, né? E eu tava refletindo sobre o que eu ia falar no Atorturado dessa semana. Vocês viram que minha dicção foi um pouco embora. E aí, justamente por eu ser sincero, assim, eu não gosto de falar, tipo assim, por que eu vou falar sobre um assunto que está no hype se eu não sinto no meu coração, nem tenho tanto interesse pra falar sobre isso. Então, refletindo, eu pensei assim, bom, como o Atorturado é para as pessoas se sentirem mais próximas a mim nesse processo em que estamos de ajustes de vida pra gente voltar depois com o episódio do Pode Atuar oficial, e aí com um convidado, estúdio, e vocês, né, me conhecendo mais e me tendo mais aí como um amigo, eu espero que eu seja o seu amigo, eu falei, cara, o que é algo mais íntimo do que uns 50 fatos sobre mim? Super pra cima. Vocês não acharam, assim, que é uma ideia muito revolucionária? Porque quando eu era pequeno, né, que o YouTube tava crescendo, deixa eu só arrumar meu cabelo, que hoje o negócio tá bonito. Eu assistia, tipo, 50 fatos sobre a Kéfera, sobre o Christian Figueiredos, sobre o Cocielo, e eu nunca fiz uns 50 fatos sobre mim. Então, como eu preciso conversar com vocês e a gente tem essa questão da proximidade, eu falei, por que não fazer uns 50 fatos sobre Breno Rossi, o host do Pode Atuar? Porque eu acho que assim vocês podem me conhecer. Inclusive, se você quiser fazer uns 50 fatos sobre você e deixar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Inclusive, se você quiser me gravar um vídeo e me mandar, eu vou assistir. Quiser me gravar em formato de áudio e me mandar lá no Insta, me manda, pô. Eu vou ouvir enquanto eu tô na academia e eu vou ficar muito feliz que você vai estar sendo meu entretenimento. Então eu separei aqui, consegui, porque normalmente a gente vai assistir também 50 fatos, nunca tem 50 fatos, e eu tô sendo até meio injusto, porque assim, normalmente os 50 fatos da Kéfera, pô, é uma coisa super editada, super wow pra cima. Eu só separei os fatos aqui e vou ficar conversando com vocês, então é um pouco pra baixo nesse sentido, mas estamos num podcast, querendo ou não, e eu não tô me encontrando com meu cabelo, por mais que ele esteja extremamente lindo. Ó, porque vocês estão vendo que tá ficando uns negocinhos aqui? Agora eu não gostei, deixa eu deixar pra trás. Enfim, galera. Não, enfim, nada. Perfeito, então vamos começar com 50 fatos sobre Breno Rossi. O primeiro fato é que pouca gente sabe que meu nome completo é Breno Alexandre Oroz Silva. E o segundo fato já tem uma relação com o primeiro, que é o meu nome é um nome composto, tipo Maria Eduarda. Meu nome é Breno Alexandre, na verdade, só que eu não uso muito Alexandre. E uma outra curiosidade aqui que não tá nem contando dentro das 50 é que Alexandre é o nome do meu pai. Então meu nome é um nome que tem o nome do meu pai e é um nome composto. Mas aí eu uso o Breno Rossi, que realmente muita gente pergunta se é artístico, mas não, é da minha família, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu tenho 23 anos atualmente, né? Eu nasci dia 27 de dezembro de 2001, às 3 horas da tarde. Se isso é relevante pra ti, eu não sei, mas é bom citar aqui. O quinto fato é que eu não acredito em signos. Eu sou de Capricórnio, e não é nenhuma questão assim de não acreditar. Eu acho que tudo existe, se você se conecta com isso, incrível, mas eu nunca fui aquela pessoa de, tipo, ler o meu horóscopo do dia, e no fim, tem a lua, e aí tem o seu Marte, o seu leão. É muita coisa, e no fim você tem tudo de todo mundo, então pra mim não faz sentido. Mas se você acredita, quiser fazer aí o meu mapa, é mapa astral que fala? Eu acho que é. Você tem aí todas as informações que você precisa. A minha cor favorita é verde água. É uma cor que eu gosto bastante. Minha comida favorita é estrogonofe de carne, principalmente se for da minha mãe, porque ela sabe fazer de um jeito que ninguém sabe, porque estrogonofe, ele é um prato muito fácil, mas ele também é um prato muito fácil de você errar.
Eu já quase morri algumas vezes. Esse é o oitavo fato, super pra cima. 3 vezes foi engasgado, então eu já engasguei com queijo de pizza. Sabe quando você vai pedir uma pizza tipo marguerita, que aí é aquele queijo que fica grudento? Então, já quase morri engasgado com isso. E aí eu puxei, mas aí já entre detalhes que eu acho que a gente não precisa entrar, né? Vamos, eu refleti aqui. Aí outra vez eu morri engasgado com um estrogonofe de carne, quer dizer, quase, né? Porque senão eu não estaria aqui, ia ser um pouco complexo. E a terceira vez foi com. Sabe na feijoada? Vem um negocinho verde, rúcula? Talvez seja, rúcula refogada. E aí, eu quase morri engasgado também. E aí, tanto a pizza quanto a rúcula eu não como até hoje. É muito difícil eu comer, porque me traz essa memória. A pizza eu já superei, o estrogonofe também. Mas, enfim, eu evito comer isso. E eu também já, a outra vez, né, que eu falei que foram 4, na verdade foram 5. Na verdade já foram algumas vezes, mas enfim, a outra vez foi afogado em Campos de Jordão. Mas aí um fato muito esquisito, é que eu lembrei do bichinho de Lazy Town, que ele obviamente ele é um boneco, e aí ele usa roupa amarela, e ele tá sempre com um pirulito, e ele é o riquinho falando assim, na minha cabeça, né, enquanto eu me afogava. Bata as pernas, Breno, bata as pernas. Eu tinha o quê? Uns 6 anos de idade, tá? Vocês me dão aí também um pouco esse espaço. E aí eu comecei a bater a perna, consegui pedir ajuda, conseguiram me salvar do meu afogamento, mas a pior vez, que aí realmente eu quase fui de vapo meio sério, foi porque eu não sei se eu vou estar explicando certo pra vocês, porque é até um pouco difícil pra mim até hoje falar sobre isso, que eu sou uma pessoa que eu tenho alergia a gazélio. Sabe aquele gás que você pega da bexiga e sua voz fica fina? Então, eu sempre tive o sonho de usar esse negócio, como se fosse uma grande droga, né? Nossa, eu sempre quis usar gazélio. E aí um dia eu fui usar na minha escola, porque teve uma feira de ciências, e aí o meu professor foi usar gazélio com a minha turma. E depois disso ele ia jogar fora, porque ele usou uns balões com gazélio para deixar de decoração. E aí a gente tava numa turma com eu e mais 7 pessoas, a gente falou, professor, você pode dar esse balão de, acho que era 8 litros, pra gente? Daí ele falou, pô, vocês estão em 8 pessoas, vou dar, né? Tranquilo. Pois então, eu sozinho usei 5 litros e o resto do pessoal, os outros 7, utilizaram 3. E aí eu fui pro hospital, porque minha garganta ficou 10% aberta. E desses 10%, o resto ela tava bem inchada, né? Obviamente por isso que só ficou 10% aberta e tinha muito pus. Então eu quase fui entubado no hospital. Eu fui pra UTI porque a gente descobriu que existe uma parcela muito rara da sociedade que tem alergia a gás hélio. E é raro porque é um gás que está na nossa atmosfera, mas uma quantidade muito baixa. E aí eu quase fui de vapo por conta do gás hélio. A minha bebida favorita são sucos de frutas diversos. Se eu tiver que especificar um, pra mim é meio difícil, porque eu gosto muito de suco de maracujá, mas ele tem que estar doce. Eu gosto muito de suco de limão, mas ele tem que estar doce. Gosto de suco de laranja. Eu gosto muito de laramora, que é suco de laranja com suco de morango. Então minha bebida favorita são sucos de frutas em geral. Se a gente puder estar fazendo umas bebidas aí, várias frutas misturadas, eu acho sempre muito incrível. E o meu top sobremesas é, em primeiro lugar, milkshake. Eu amo muito milkshake, independente do que for. Eu gosto muito. Depois, chocotone em segundo lugar. Em terceiro lugar, mousse de maracujá. E se eu puder colocar um quarto lugar aqui pra vocês, tortinha de limão. Uhum. Poderia colocar brigadeiro, que eu gosto muito também. Não acho que brigadeiro entraria em quarto e a torta de limão em 5. Acho que é um bom top. Meu top séries. Em primeiro lugar, Heartstopper. Em segundo lugar, Scream Queens, que é uma série que pouquíssima gente conhece, mas só a primeira temporada, tá? Porque a segunda é bem ruim. Nunca terminei de assistir. Eu acho que tem na Netflix. Em terceiro lugar, eu vou colocar Sam e Cat. Por quê? Eu poderia colocar Soul Luna em segundo lugar. Mas Soul Luna eu não considero muito como série. Porque tem muito a vibe novela, né? Eu cito como série, mas eu não identifico como série, então é por isso que eu não coloquei aqui no meu top, senão eu ficaria em top 2 se você achar que Soul Luna é uma série. O meu filme favorito se chama A Primeira Vez. É um filme extremamente aleatório com o Dylan O'Brien. A dublagem foi feita em São Paulo e eu sei que a par romântica dele é dublada pela Jussara Marques, que é a voz da Jessie. Da Disney. E várias outras coisas também, a Eloise de Bridgerton. Enfim, é um filme muito aleatório, mas eu assisti ele já muitas vezes. E eu gosto muito desse filme, junto com Wicked, tá? Wicked é porque o Wicked também é mais mainstream, tá meio na moda, então eu acho meio pai eu falar, ai, o Wicked é o meu filme favorito. Apesar de eu achar que é muito bem feito, eu gostava muito disso de, pô, a Ariana era muito fã e ela tá no filme.
ela atua extremamente bem, a história é muito boa, a história é super política, te faz refletir, o filme é extremamente bem feito, tem ótimas músicas, enfim, mas aí eu cito ainda A Primeira Vez como meu filme favorito. E Procurando Nemo foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu era um bebê e eu tenho memórias. Tipo, eu acho que eu tinha 1 ano de idade, talvez nem isso. Mas eu tenho, tipo, flashes de quando eu estava no cinema assistindo Procurando Nemo com a minha mãe e com a minha avó. E com a minha babá da época, chamada Paula, que eu já falei sobre ela aqui em um outro episódio. Eu falo 3 línguas, que é fluente sendo português e espanhol. E inglês eu estou aprendendo, mas eu já tô num nível que eu acho que é muito bom, mas o que me falta mais é o talking, porque eu não tenho com quem conversar em inglês. Mas se não fosse isso, eu acho que eu já poderia dizer que eu estaria muito perto de um nível fluente. Mas, tipo assim, se você me coloca pra ler, pra escutar, pra mim, minha filha, quase não tem tempo ruim. Eu digo quase porque, até uma curiosidade super incrível, eu tava no Lollapalooza, e aí a Olivia Rodrigo, né, tava lá cantando, e aí entre uma música e outra, pô, o artista sempre fala com o público e tal, e aí teve uma hora que ela fez um discursinho, que ela estava falando... Não, primeiro eu entendi assim, eu tava ouvindo, uau, que incrível, e uma amiga minha que não falava inglês, que tava do meu lado, ela me perguntou o que que ela tá falando, daí eu falei assim, meu, ela tá falando que a gente é tão fofo que nós somos fofos tanto quanto os pais dela. No fim, ela tava falando que ela tava muito emocionada e ela tava no ciclo menstrual dela. Ela tava menstruando. E aí, tipo, muita gente olhou pra mim, tipo... Eu achei meio sem sentido mesmo quando eu ouvi. Na hora foi muito engraçado, que eu falei com muita confiança. Ela falou que a gente é tão fofo quanto os pais dela. E aí o pessoal todo em volta de mim, tipo... E aí a Gabi, a Gabs aqui do Pod, que vocês conhecem, ela olhou pra mim e ela gritou assim: Breno, foi isso não! E aí todo mundo que tava no nosso grupo começou a dar muita risada. E eu quero, voltando ao 15º ponto, né? E eu quero muito aprender húngaro. Eu acho que a próxima língua que eu vou aprender depois que o inglês estiver fluente vai ser provavelmente o italiano, porque ele é muito próximo do espanhol. Mas eu quero aprender húngaro e eu já vou falar o porquê. O 16º fato é que eu tenho nojo de lágrima. Tipo assim, é um nojo muito específico. Eu tenho nojo de 2 coisas: de lágrimas e de... Sabe quando você tá comendo petit gâteau e aí o restaurante te traz num prato e aí, tipo, é um prato, o bolinho do petit gâteau e uma bola de sorvete? Eu começo a ficar com muito nojo quando o sorvete ele começa a derreter e aí começa a formar uma piscininha de sorvete derretido e aí o sorvete, que normalmente é de creme, ele começa a ficar escuro por conta do chocolate do bolinho e aí fica uma lambuzeira. Eu sempre tive nojo. Então, sempre que eu vou pedir um petit gâteau no restaurante, que eu amo comer os dois juntos, eu peço a bola de sorvete num potinho de sorvete e o petit gâteau no prato. Aí eu pego na colher, metade da colher sendo o bolinho do petit gâteau e a outra metade sendo do sorvete. Eu como os dois juntos pra não ficar essa lambança no prato. Eu tenho nojo de nada além desses 2 pontos, mas é porque eles são bem específicos. E lágrima, eu não sei. É uma água quente, salgada, que sai do seu olho. Eu acho isso um pouco esquisito. Então, é muito engraçado, porque às vezes alguns amigos meus estão chorando e eu tenho que consolar a pessoa, e eu fico meio desconfortável, porque a pessoa tá chorando, eu fico... Mas eu não sei porquê. Tipo, você tem que ter muita intimidade comigo pra eu não ter nojo da sua lágrima, mas eu ainda vou ficar um pouco... Água salgada que sai do seu olho. Então, pra mim é um pouco esquisito. Mas assim, não me julguem, eu juro que eu sou uma pessoa legal. As minhas músicas favoritas da vida são Into You, da Ariana Grande, inclusive eu gostaria de tatuar alguma coisa dessa música. E Soy Yo, de Soul Luna. E também tem uma música do Kid Abelha que eu sempre escuto com a minha mãe. Então me lembra minha mãe, consequentemente, tipo, faz parte do meu top 3 músicas. E eu não sei o nome. Mas é isso aí, às vezes eu posto ela nos stories, se você ficar curioso, fica de olho. Consequentemente, falando sobre esse tópico, eu já vou pro fato 18, que a minha cantora favorita é a Ariana Grande. E até um item a mais aqui, que eu nem contabilizei como fato, curioso, é que a Ariana Grande foi o primeiro show que eu fui. Em 2015, na The Honeymoon Tour, que veio aqui pro Brasil, foi o primeiro show que eu assisti. Então eu acho isso muito legal. O fato 19 é que meus maiores sonhos da vida é dar uma vida boa pros meus pais, porque eu tenho uma vida boa, assim, tipo, no sentido de dinheiro, né? Eu não passo dificuldades, mas os meus pais, eles vieram de lugares muito difíceis da sociedade, talvez, e pra gente ter o que a gente conquistou hoje, foi porque eles batalharam muito. Então eu gostaria muito de ter dinheiro suficiente pra conseguir me manter
e pra conseguir dar uma vida boa pra eles não precisarem mais trabalhar e poder curtir um pouco, porque eles trabalham, tipo, desde quando eles tinham 10 anos de idade. Enfim, meus pais já passaram por muita coisa, então eu gostaria de dar uma vida mais confortável pra eles e também transformar as pessoas que me transformaram de alguma forma, principalmente quando eu digo da forma artística. Então, vou explicar pra vocês. Pô, eu já vi vários projetos da Larissa Manoela. Se um dia a Larissa Manoela visse um projeto meu e aquilo tocasse ela, né, a minha arte tocasse ela de uma forma, eu ficaria muito feliz. E eu já meio que consegui realizar, de algumas formas, um pouquinho desse sonho, então... E isso veio muito por conta do meu trabalho com a internet. Então, a Maíra do College Eleven, que inclusive já foi uma convidada aqui do Pod, ela é o episódio número 5, eu consumia muito College Eleven quando eu era pequeno, tanto a banda quanto o Que Talento, que era a série deles, enfim, entre outras coisas. E anos depois ela era minha seguidora no TikTok. E ela gostava dos meus vídeos, então eu já consegui sentir um pouco isso, que eu fiquei muito feliz. E também eu sempre consumi muito, ali na época de 2010, talvez um pouco depois, 2000, não, foi bem depois, acho que 2014, eu tinha como minha youtuber favorita a Malena0202. E aí, quando lançou o filme de Wicked, eu fiz um vídeo, que inclusive eu peguei a inspiração de uma gringa, mas eu dei o IB tudo certinho, e eu postei no Insta e o vídeo, tipo assim, viralizou, e a Malena curtiu o meu vídeo. E eu fiquei, caraca, que legal, né? Eu vi os vídeos da Malena por muitos e muitos anos, e aí agora ela viu um conteúdo meu e ela curtiu. Então, eu gosto disso. Tipo, eu não vejo a hora de conseguir alcançar mais pessoas e poder chegar, imagina um dia a Ariana Grande ver um filme que eu fiz, uma série que eu fiz, virar pra mim e falar, caraca, você é incrível. Eu vou falar, eu ajoelhei escutando Intuyo a primeira vez da minha vida. Eu já chorei tanto com você cantando I Try, ou... Pô, tem tantas da Ariana que eu já chorei escutando. Thinking about You. Think about you. Thinking about you. Agora, é think ou thinking? I'm just thinking about you. Thinking. Enfim, acho que seria muito legal. Eu tenho... Fato número 20. Eu tenho 4 tatuagens. Vamos lá, eu tenho essa daqui, que modéstia à parte, eu tô deixando ela meio que dar uma apagadinha, porque a gente como atores, né, utilizamos muito as mãos, então é um foguinho no dedo do meio. Eu tenho essa daqui, que é um raiozinho. Essa daqui é só por estilo, e essa daqui também, elas não têm nenhum significado. Aí eu tenho essa daqui, que é a minha principal, que é a Boys Don't Cry, que na verdade é Boys Do Cry, que é Homens Não Choram, mas na verdade Homens Choram, se você tira o NT que está em vermelho. Enfim, gente, é super artístico. E a minha, que de certa forma, eu acho que é a minha segunda favorita, porque eu gosto muito dessa. Eu tenho uma pinta tatuada no meu braço. Tá vendo isso aqui? Não é uma pinta, é uma tatuagem. Ó, isso aqui é uma pinta, isso aqui é a tatuagem. A tatuagem. Vocês podem perceber que a cor é até diferente, ó. Aí você me fala, Breno, por que você tatuou uma pinta? Eu te pergunto, no caso eu te respondo, por que não? Justamente para as pessoas falarem, você tem uma pinta tatuada? E eu, sim. E sabe quanto que foi? R$50. Achei até um pouco caro, que é literalmente um pingo. Mas enfim, e aí o melhor de tudo foi que eu estava um pouco alterado, na festa de uma amiga minha, e tinha gente fazendo tatuagem lá, né, no caso, tipo, ela contratou um pessoal pra fazer tatuagem eu acho que é Flash Tattoo o nome, desse estilo, que a pessoa vai no lugar tatuar. E aí eu falei, eu vou tatuar uma pinta. E aí todo mundo achou a ideia incrível, e aí no fim eu fiz a tatuagem, era pra ser, porque nós temos um quarteto, né, que a gente fez teatro juntos. Inclusive é o Clayton, a Bela e o Rô, que vocês já viram também alguns episódios de Atordoados aqui. E aí a gente falou, mano, vamos fazer uma tatuagem nós 4? Vamos. No fim o Clayton não quis fazer com a gente, e aí a mãe da Bela fez. Então a gente tem uma tatuagem em quarteto, eu, a Bela, o Rô e a mãe da Bela. E é a pinta, porque todo mundo achou a ideia incrível. Mas enfim, o fato 21 é que o meu hobby favorito é o colecionismo. Eu gosto muito de colecionar, vivo mostrando pra vocês que as minhas principais coleções estão aqui dentro desse coisa aqui. Então, esse é meu hobby favorito e eu amo falar sobre isso. Tipo assim, se você quer falar comigo, tipo, horas, me chame pra falar sobre o colecionismo. Porque é isso que eu faço no meu tempo vago. Fato 22, eu não me dou bem com videogames. E eu acabei de perceber que eu escrevi isso em outro fato, então vai ser tipo 49 fatos. Mas peraí,
que, nossa, gente, agora tá batendo um calor e o ar não tava funcionando direito. Mas voltando, eu tenho ansiedade quando eu vou jogar videogame, tipo, porque normalmente muita gente tem o videogame como hobby, né? E me dá ansiedade. Então, tipo assim, eu tenho um PlayStation 4 aqui, aí eu falo assim, eu vou jogar Fortnite. Aí eu entro no lobby, eu começo a ficar ansioso. E eu não curto muito. Eu fui jogar o jogo do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, eu acho, que agora tem o com o Miles Morales, mas o do Miles é o 2. É o primeiro dessa franquia. Eu não consegui sair do treinamento. Sabe quando é tipo uma fasezinha só pra te mostrar como jogar? Eu não consegui sair, eu fiquei revoltado e aí eu desisti de jogar esse jogo. Então eu não me dou bem com videogame de forma geral. O único jogo que eu jogo, normalmente jogos de celular eu costumo jogar mais. Eu jogo Wild Rift, que é o LoL de celular, mas também não é uma coisa que eu jogue tanto assim. E um chamado Puzzle, não sei o que tipo, é um quadrado, aí eu tenho que ficar fazendo coluninhas e aí some, e aí eu tenho que fazer muitos quadrados. É bem. Expliquei bem mal, mas enfim, eu não me dou bem com videogames. A minha família, que eu falei pra vocês que eu ia voltar no Oroz, Oroz é um sobrenome húngaro, porque minha família tem descendência húngara e Iugoslávia. Iugoslávia, pra você que não sabe geografia, que tá no YouTube, brincadeira, é um país que não existe mais hoje em dia. Hoje em dia, tipo, se tornou acho que 2 países. Fui te julgar, nem eu sei, mas enfim, então é bem específico. E aí quando eu falo nos lugares, tipo, Breno Oroz, nossa, Oroz, que diferente, da onde é? Hungria. Ai, que legal, é um nome húngaro, sim. Húngaro é da Hungria, né? Nossa, buguei. Mas voltando aqui. O 24º fato é que a minha primeira publicidade como ator foi para uma marca de cadernos chamada Cadernos Jandaia, em que eu fiz umas fotos e um conteúdo lá para eles, e eu fiquei muito feliz. Foi um dia muito legal. A minha primeira propaganda como ator, né, foi pra Subway, pro fast food, né? O meu primeiro longa-metragem como ator foi um filme chamado Tudo Que Eu Queria Te Dizer, que está no meu canal do YouTube pessoal, o canal Breno Oroz. Se você colocar na pesquisa aqui do Google, do YouTube, Tudo Que Eu Queria Te Dizer, o filme, em caps lock, vocês vão conseguir ver o filme. E é bem legal. Eu nunca assisti o filme inteiro, mas eu preciso parar pra ver, eu só vi as minhas partes, sendo sincero. Próximo fato é que a minha primeira cena no teatro foi daquele filme que eu não lembro o nome, mas é com a. Não é com a Anne Hathaway. Ótimo, não sei nenhuma informação sobre o filme, mas eles são dois amigos que eles são melhores amigos desde a infância, e aí ele era apaixonado por ela, e aí tanto que no começo do filme eu acho que eles até têm uma coisa, e aí ele esquece a camisinha, tipo, ele perde a camisinha dentro dela, é uma coisa assim. E aí depois no futuro e eles nunca mais falam sobre isso, e aí ela começa a gostar dele, e aí ela tem uma filha com um cara, e aí depois no fim do filme eles ficam juntos. E foi com a Gabi, aqui do Pod. Foi a minha primeira cena que eu apresentei, tipo, oficialmente no teatro. Nossa, já deu 23 minutos, foi tão rápido assim. Alexa, desligar, minha linda, muito obrigado, viu? Amo você. Boa. A minha primeira peça foi O Submarino, do Miguel Falabella. O meu primeiro projeto do audiovisual foi o Eu Sou Fã Disney. E a minha primeira dublagem Ai, eu não posso falar o nome ainda, porque não saiu. E porque eu comecei a dublar, gente. Inclusive hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz a minha terceira escala de dublagem da vida. Mas foi um reality show, que eu ainda não posso falar o nome porque não saiu, mas eu acho que eu posso falar que é um reality show. É uma pontinha, tipo, é o filho de um competidor que aparece em metade de um episódio. Eu tive, tipo, 4 anéis, mas foi muito legal. E eu também não coloquei aqui como um fato, acho que pode ser até o próximo fato, porque eu falei que eu coloquei 2 do videogame, que eu comecei na internet em 2014, que eu falei sobre todos os meus outros lados profissionais, eu não falei sobre a internet, e foi no canal Breno Oroz, um nome super criativo, em que eu falava curiosidades de você fazer um intercâmbio. Esses vídeos eu acho que eu privei tudo no meu canal, porque Deus do céu. Próximo fato, eu tenho 2 cachorros que eles são gêmeos. Agora eles estão dormindo, senão eu ia mostrar eles pra vocês. Que é o Harry e o Oliver. Eles são 2 maltês, e eles são literalmente gêmeos. Tipo, eles nasceram juntos, na mesma linhada. Que volta que eu tô dando, meu Deus. Mas eles são literalmente gêmeos. E aí nasceram só os 2 e mais uma menininha, mas a outra menininha, a irmãzinha deles já não tava lá quando a gente foi vê-los. E a gente inicialmente ia pegar só um deles.
e eles ficavam muito juntos. E aí, quando separaram eles a primeira vez pra poder dar banho em um, pra gente poder levar ele pra casa, o outro começou a chorar. Daí a gente falou, a gente vai separar esses dois. O próximo fato é que o meu cabelo cresce desde 2020, mas essa é uma pergunta que eu não sei responder muito bem, porque quando as pessoas me veem com cabelo grande, elas falam assim, nossa, Breno, você deixa o seu cabelo crescer há muito tempo? E aí eu não sei muito como responder, porque eu já cortei algumas vezes, e nunca foi um, eu estou indo cortar e depois eu deixei crescer de novo. É porque uma das vezes que eu fui cortar, era só pra cortar a ponta, literalmente o cara cortou metade do meu cabelo. E ficou bem feio. Mas enfim, então, tipo, na teoria é desde 2020, mas não é tanto assim também porque eu já cortei algumas vezes. Viu como é confuso? Imagina eu explicando isso pra alguém. É 3 vezes pior. Mas o meu cabelo natural, ele é assim. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso na edição pra vocês. Acredito que sim. E foi o jeito que eu fiz a propaganda do Subway. E hoje em dia eu utilizo Botox nele porque ter o cabelo cacheado é bem difícil de cuidar. Então, eu optei também pra dar uma mudança, que eu já tava um pouco enjoado, porque eu usei meu cabelo assim por muito tempo. Eu comecei a passar Botox e eu gosto bastante. Eu acho que fica uma vibe bem diferente em mim. Eu acho que eu me vejo de 2 formas diferentes. E também quando eu tô com meu cabelo cacheado, eu sei lá, me sinto mais, tipo, com uma cara mais de criança. Assim, eu me sinto com uma cara um pouco mais da minha idade, né? Que como eu falei, eu tenho 23 anos. Eu falei pra vocês que, né, eu tive o meu primeiro trabalho no audiovisual, que foi o Eu Sou Fã, mas o próximo fato é a primeira vez que eu apareci na TV. Sabe a Maju? Maju Trindade? Maju Trindade não, essa é uma influenciadora. A Majuca? Majuca é outra influenciadora. A Maju, da Globo, do Jornal Nacional, um dia eu fui no Museu do Futebol aqui em São Paulo, ela ainda era repórter de rua, e ela me entrevistou. E aí eu tava pintando, tipo, 3 camisetas, assim, de futebol, e aí eu falei, essa daqui é do São Paulo? Não, essa daqui é do Palmeiras, essa daqui é do Corinthians. E eu tava falando errado, tipo, uma tava verde, eu falei que era do Corinthians, e a outra tava preta, e aí eu falei que era do Palmeiras. Enfim, fiquei todo nervoso, mas foi a primeira vez que eu apareci na TV num jornal às 6 horas da manhã. Eu tenho esse vídeo em algum computador, mas eu não acho que eu vou conseguir recuperar pra vocês, infelizmente. Mas foi bem legal. Eu queria ser desenhista quando eu era criança, e, tipo, antes de ser ator, entre muitas aspas, porque eu meio que sempre quis ser ator, mas antes disso meio que pra mim não era um caminho muito possível, então eu falei, eu quero ser desenhista, e o meu sonho era trabalhar com Maurício de Souza, já contei a história pra vocês que eu falei isso pra ele, e olha só que ironia do destino, o primeiro casting que eu passei pra interpretar um personagem oficialmente no audiovisual foi pro filme do Maurício de Souza. Mas eu não sei até onde eu posso falar sobre isso, no fim deu errado, até porque se vocês verem no filme que vai lançar esse ano, eu acho, eu não tô lá. Então, enfim, vida, galera. Audiovisual, isso acontece com uma certa frequência. Eu tenho um talento muito grande a assoviar. Eu já falei isso aqui pra vocês também em Um Atordoado. Vamos lá, eu sei fazer um melisma. E isso é meio muito natural, assim. E aí, quando acontece, o pessoal fica... Uau! E aí eu fico, o que aconteceu? E eles, você assovia diferente. Vou tentar mostrar pra vocês. Foi mais ou menos, mas foi. Eu tenho pânico, é o próximo fato, olha só que aleatório. Eu tenho pânico de deixar conversas morrerem. Tipo assim, eu tô conversando contigo e eu tô vendo que eu não tenho mais assunto pra puxar e eu tô vendo que esse assunto que a gente tá falando tá acabando, eu fico desesperado e aí eu tiro algum assunto do meio do meu estômago pra não deixar a conversa morrer. E aí, ao mesmo tempo, eu me sinto, às vezes, meio mal. Primeiro que isso pra mim era um grande problema no começo do Pode Atuar, porque eu tô num podcast em que eu sou o host, então eu tenho que fazer com que a conversa renda. E aí, era bem difícil. Hoje em dia eu já tô mais acostumado e até no dia a dia é mais fácil pra mim viver com esse fato, porque eu já tenho meus meios, né, de puxar as coisas. Mas às vezes eu fico meio chateado, que eu fico tipo, pô, eu tô puxando assunto com a pessoa até agora. Quando que a pessoa vai puxar um assunto que, se a gente tá numa conversa, tem que ser uma coisa eu e você, né? Não é só eu, porque não é uma entrevista. Então mas eu tenho esse pânico até hoje, é um pouco complexo pra mim. O fato 38 é que eu já quebrei os meus 2 braços. Começaram a me ligar. Eu já quebrei meus 2 braços e minhas 2 pernas. Não ao mesmo tempo, obviamente, mas eu já passei pela experiência de quebrar ossos, mais de uma vez.
Não sei descrever a sensação, já faz muito tempo. Graças a Deus, né? Porque deve doer bastante. Uma delas, inclusive, que eu quebrei, acho que meu braço direito foi escorregando do sofá, do braço do sofá. Tonho, né? Vamos ser sinceros aqui. É... O fato 39 é que eu gostaria muito de um dia também trabalhar como modelo. Tipo, uma vibe André Lamoglia, que é ator, seu foco principal é ator, mas tipo, também faz uns trabalhinhos como modelo e tal. Imagina minha cara assim, tipo, com um perfume, tipo, Shondell, sabe? Tipo, uma coisa assim. Eu acho que funciona. Eu quero me estudar mais, porque eu tenho pavor de tirar foto. Quando a gente tem que renovar material de ator, pra mim, é a pior coisa, que eu fico assim, ó. Inclusive, as minhas veias, quando eu faço isso. Ai, tem um negocinho aqui. Elas super saltam, fica super esquisito. Normalmente é porque eu tô nervoso tirando foto, daí eu fico. Tem que ser uma coisa mais natural. Mas é difícil na hora que eu tô tirando foto. Então eu tenho muita vontade de tirar essas fotos como modelo, às vezes numa passarela. Deve ser muito legal. Qual que é o nome disso aqui? Que você faz na passarela. Que você tá com a roupa do desfile. Desfilar! Vocês me perdoam, hoje tá um pouco complicado. Eu tenho fobia de sapo. E isso começou porque eu vi um vídeo do Pânico na Band, que uma pessoa, que inclusive eu acho que foi até a Maju Trindade, ela foi enterrada viva num caixão cheio de sapos. Depois que eu vi esse vídeo, a minha vida nunca mais foi a mesma e eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu não posso ver imagens de sapos. Eu não, sapo ao vivo? Está repreendido ao nome do Senhor Jesus. Não, então eu tenho fobia de sapo. Os meus olhos, né, a gente sempre tem isso, tipo aquela pessoa, não, porque no sol meus olhos são verdes, aí tipo o olho da pessoa é extremamente castanho. Mas os meus olhos, eles têm uma cor muito específica, ó, se vocês repararem bem. Nossa, vocês estão me vendo com bastante detalhe, né? Deixa eu até me arrumar aqui um pouquinho mais. Mas enfim, vou explicar pra vocês, ó. Os meus olhos, eles têm o centro castanho e a parte de fora verde. E aí é muito engraçado, porque quando eu tô em lugares, tipo agora, a luz tá pegando diretamente. Quando eu tô principalmente no sol, que a luz tá vindo direto, a parte verde, ela fica mais focada. E aí quando eu tô no escuro, é a parte do castanho que fica mais. E aí eu fico meio assim, sempre de falar, ai, porque meu cabelo fica claro no sol, porque entra nisso que todo mundo fala, né? Então, para mim é um pouco complicado, porque é a verdade. Mas fazer o quê? Eu tenho um negócio na minha pele. É tipo uma doença. Eu esqueci o nome. Mas se vocês repararem, ó, minha pele ela tem umas bolinhas. Aqui nem tanto, mas vocês estão vendo, ó. Eu acho que é psoríase o nome desse negócio. Eu tenho muito nas extremidades, então bastante aqui, um pouco aqui nas costas, eu tenho na perna. E eu me sinto um pouco desconfortável. Eu poderia falar que é uma insegurança, talvez. Eu passo creme e tal, tem alguns tratamentos, mas é por algo, tipo, pode ser por uma questão genética, pode ser porque às vezes você come alimentos que tem muito glúten. Pode acontecer por várias questões, tipo, se eu tô tomando banho muito quente, elas tendem a ficar piores. Não piores, mas tipo assim, eu sinto que a minha pele fica mais dura. Essas bolinhas ficam mais duras. Então, às vezes que eu tô usando regata e coisas do tipo, eu fico meio desconfortável de tocar nas pessoas, que eu fico, será que elas estão tocando em mim e elas estão sentindo e se sentindo desconfortáveis? Ansiedade, vocês podem perceber, por isso que eu tô fazendo passando na psicóloga já tem uns meses. Eu ainda não sei dirigir. Eu tenho 23 anos, não sei dirigir. Meus pais enchem o meu saco para eu dirigir. Eu acho importante. O meu principal medo de eu não começar a dirigir ainda é porque eu tenho certeza que eu vou começar a ouvir música, eu vou começar a refletir e criar cenas nas minhas cabeças. Ficou um pouco forte isso aí. Na minha cabeça. Eu vou começar a criar vários cenários, eu vou bater o carro. Então eu tenho medo disso, mas em algum momento eu vou aprender. Acho que é legal também. Imagina eu aqui, ó. Is something about the sunshine, baby. No trânsito de São Paulo. Ou de outros países também, por que não? Então eu ainda não sei dirigir. Eu quero muito ter pelo menos 2 filhos. E eu já tenho ideia de nomes. Eu gosto muito do nome Alice, Sky, que pode ser tanto para um menino quanto para uma menina, que seria a abreviação, né, o apelido de Skyler, que eu acho um nome muito bonito. E Peter. Mas Peter também não gosto muito, porque minha aranha já saturou, então, mas Alice é um nome que eu gosto muito, e Sky também, então, vamos ver aí. Eu acho que a série que eu mais assisti em toda a minha vida foi Sam e Cat, porque, tipo assim, Soul Luna tem 220 episódios de 1 hora e caramba, sim,
grande maioria dos episódios eu vi uma vez na minha vida, que foi quando passou, e foi isso, nunca mais reassisti. Sam e Cat é uma série com 2 temporadas, acho que de 20 minutos cada episódio e 12 episódios por temporada, alguma coisa assim. A segunda eu sei que tem menos episódio. Eu já revi do começo ao fim muitas vezes, e eu gosto muito. Eu já tive um piercing na sobrancelha. Eu acho que tem experiências na vida que a gente tem que ter pelo menos uma vez, né? Tipo, fazer uma tatuagem, ter um piercing. E aí eu tinha um piercing nessa sobrancelha aqui, mas eu tive que tirar ele pra fazer uma cirurgia que demorou, sei lá, 1 hora e meia. A cirurgia foi super rápida. Depois que eu voltei pro quarto, a primeira coisa que eu fiz foi tentar colocar o piercing de volta. Só que o meu corpo, essa questão de cicatrização, eu acho que é muito rápido. Então, nessa 1 hora e meia que eu fiquei sem ele, e já fazia, tipo assim, pra lá de um ano que eu tinha posto piercing, não era uma coisa recente, já tinha fechado praticamente o buraco. Tanto que vocês podem ver que eu não tenho cicatriz. Tipo, é muito imperceptível. Acho que agora por conta da luz tá dando pra ver. E aí eu nunca mais coloquei. Eu falei, eu não vou pagar de novo pra pôr o piercing. E aí eu comecei a entrar mais nesse lugar da atuação. Eu vi que é meio difícil, ainda mais piercing no rosto, né? Inclusive, eu amaria ter o meu braço fechado de tatuagem, ter tatuagem no pescoço. Eu acho incrível, eu acho extremamente atraente. Só que aí o meu lado ator chama, né? E eu sei que se eu não sou ainda um João Guilherme da vida, se eu tiver esse tipo de tatuagem, essa quantidade, ninguém vai me chamar pra trabalhar. Então eu não tenho por conta disso, mas eu amaria ter. E aí são experiências da vida que eu acho que todo mundo precisa ter pelo menos uma vez, que é fazer um piercing, furar uma orelha, acho que entra como fazer um piercing. E não doeu. As pessoas me perguntam, tipo, tem gente que fala que é uma dor absurda fazer um piercing na sobrancelha. Eu não senti absolutamente nada, foi bem tranquilo. Mas eu já tive um piercing. Eu tenho muita dificuldade de jogar videogame, coloquei aqui de novo, vocês podem perceber, né, que é uma dificuldade bem grande. O meu primeiro cachorro Nossa, agora eu comecei a falar muito rápido, minha dicção foi embora. Eu comentei dos meus 2 cachorrinhos, né, os gêmeos Oliver e Harry, que inclusive eu perdi a oportunidade de ter 2 cachorros gêmeos chamados Zack e Cody. Eles são iguaizinhos, na época eu não pensei sobre. Na verdade eu pensei e falei, é meio fubango, né? Perdi uma oportunidade incrível que hoje eu olho pra trás e falo, caraca. Aí agora eu tô tentando fazer eles pegarem o apelido. Tipo, de tanto eu chamar eles, tipo, Zaki, Koji, aí eles virem. Eu tô nessa tentativa. Mas o meu primeiro cachorro, assim, eu já tive vários animais de estimação. Já tive vários peixes, betas. Eu já tive hamster, uma hamster chamada Lisa. Mas o meu primeiro cachorro foi um Lhasa Apso, chamado Bruce, que ele foi o meu melhor amigo da vida. Eu adotei ele quando ele tinha 10 anos, ele já era idoso, ele ficou 8 anos comigo, ele morreu quando ele tinha quase 18 anos. E ele foi o amor da minha vida, assim. Eu acho que é a coisa que eu tenho mais saudade e eu amo, assim. Tipo, ele é eu sou muito difícil de chorar, muito difícil. E ele é uma das poucas coisas, assim, que quando eu preciso chorar ou às vezes quando eu tô mal, eu lembro dele, tipo, a lágrima já meio que vem na hora, assim. Então, te amo, Bruce. Onde quer que você esteja, um dia eu vou ficar muito feliz em saber que a gente vai se reencontrar. Te amo. E olha só que legal. Isso era uma coisa que eu nem tava prevendo mostrar pra vocês. Depois que ele faleceu, a gente fez um quadrinho com a patinha dele, que fica aqui na minha sala. Tipo, é literalmente a patinha dele. Fizeram assim, né? Pegaram a patinha, colocaram nesse molde e hoje em dia fica na minha sala, me acompanhando em todos os lugares que eu tô. Então o Bruce é o meu companheiro porque ele era meu companheiro quando ele era vivo. Ele vivia comigo, então eu faço questão de ter... Eu tô tão emocionado. Ele juntinho comigo até hoje. Eu adoro ver gente falando. Vamos botar o astral aqui pra cima que já ficou super, super coisadinho. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto, tipo, eu consumo muito vídeo de pessoas falando, então, tipo assim, eu amava ver os vídeos da Kéfera, do Christian, do Cossielo, por mais que eles tivessem uma edição por cima, era eles conversando com a câmera. Eu vejo muito podcast porque são pessoas conversando, e agora no TikTok tá com essa moda também. Tanto que se vocês verem aí os vídeos que eu tô gravando, é isso, eu sempre falo sobre um assunto pra câmera. Tem gente, tipo, a Bárbara, que eu já citei ela aqui no podcast algumas vezes também, ela nem edita os vídeos, ela liga a câmera e fala, e eu acho sensacional. E aí é um estilo de conteúdo que eu consumo muito, junto com o Edit. Eu acho que se eu pudesse dizer quais são as coisas que eu consumo de conteúdo na internet vídeo sobre colecionismo, vídeo sobre atuação, gente falando com a câmera e edit. Tipo, meus Cavaleiros do Apocalipse. E chegamos ao último ponto, que eu queria que fosse muito incrível, porque, tipo, pô, é o Fato 50, mas eu não tinha mais ideia do que falar. E aí eu coloquei que eu tenho vontade de visitar o México, de conhecer o país, porque
tipo, de comidas assim de fora, né? Comidas que não sejam comidas brasileiras. A comida mexicana é a minha favorita, eu sou apaixonado. E aí eu fico sempre me perguntando, pô, como que deve ser comer a comida mexicana no México? Deve ser muito bom, porque se eu já como no Brasil é bom, comer no México deve ser maravilhoso. E a África? Eu tinha muita vontade de visitar o Havaí, eu acho que deve ser muito bonito, mas aí eu tenho medo de tsunami. É uma coisa que me prende um pouco. Então eu desisti. Também tem toda aquela questão do Havaí agora ser tipo. Agora não, né? Isso já acontece há muitos anos, mas meio que os Estados Unidos controlar, então eu fiquei meio. E é. E o Japão, tipo, que deve ser muito diferente. Japão, Coreia, algum país assim, tipo, da Ásia, que seja muito tecnológico, que a gente vê muito essa questão de, tipo, tecnologia e anime, e as ruas são muito brilhantes, mas aí, é um rolê pra chegar lá de avião, né, gente? Já me deu uma preguiça. Acho que é muitas horas e eu não consigo dormir em avião. Mais um fato aí pra vocês. Eu não durmo em avião, não consigo. Posso tomar remédio, posso me dopar, não vai. Eu me programo para ficar acordada. Se o voo vai ter 27 horas, eu vou ficar acordado às 27 horas, eu vou me programar. Eu vou ler livro, eu vou jogar, eu vou assistir filme, eu vou ouvir música. E é isso, muitos fatos para vocês. Esses foram os 50 fatos sobre Breno Oroz oficialmente, porque tem 50 fatos, na verdade bem mais do que isso, deve ter dado uns 60. Mas é isso, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu estou com meu cabelo maravilhoso, eu estou me sentindo lindo, espero que vocês também estejam me vendo como muito lindo, falando, nossa, o Breno já é lindo, mas hoje ele tá sensacional. Tô brincando, mas é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Me mande os seus 50 fatos, tá? Que eu realmente quero ouvir. Amo muito você. E a gente se vê semana que vem em um outro episódio muito especial do Pode Atuar.